quero ler com você, se você quiser participar, em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Verso 25. Tudo bem? Naquele tempo, falou Jesus dizendo, num dado momento, falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora ele vai mostrar a quem ele quer revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos, ligue o coração a Deus, saiba, perceba que Deus está olhando bem para o teu ser agora, e dará revelação àquele que deseja, e que se expressa, e que se apresenta diante dele, com o desejo de fato conhecê-lo. O segredo de uma vida está exatamente nisso: conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Querido Deus, teu Espírito se faz presente pela sua graça e misericórdia. Ainda reconhecemos a tua presença, Senhor, nos nossos dias e no nosso momento. Sei também que, se não cuidarmos e se não tivermos a intimidade devida contigo, a tua presença pode sair e a tua igreja pode não perceber. Mas aqueles que são de fato crentes no Senhor Jesus e convivem com o Espírito Santo perceberão. Mas, Deus amado, nós vivemos em dias de conflitos, dias de grilhões, dias de dificuldades. E agora, no nome de Jesus, que a tua palavra se ilumine no nosso coração, penetre nas nossas entranhas e desperte em nós não só o entendimento, mas desperte em nós a capacidade de andar segundo a tua palavra, não nos desviando para a esquerda nem para a direita, mas tendo um só caminho, uma só fonte, uma só direção. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a espiritualidade no Espírito Santo, porque há uma espiritualidade sem ter conexão com Cristo e que leva
ao mal, mas há uma espiritualidade de fato ligada a Deus, e essa espiritualidade está ligada através de Jesus Cristo. Ela nos faz entender em Cristo, e eu particularmente já tive muitas visões assim, e quando a visão corresponde àquilo que a palavra de Deus diz, então ela pode ser confirmada. Mas a grande verdade é que existem grilhões espirituais, correntes espirituais, que muitas vezes Deus nos mostra, Deus nos revela. E a maioria das pessoas que habitam na terra estão subjugadas, estão psiquicamente escravas, mentalmente inclinadas ao pecado e o grilhão de Satanás, os espíritos malignos. Eles trazem esta servidão e se conecta através de pendores de pecado como vícios. Mentira, o costume de mentir é um vício. Todo pecado repetitivo é um vício. E a Bíblia fala que viciados não entram no reino de Deus. Então é necessário haver um processo de libertação. Se nós tivéssemos uma visão clara, como cristãos, sobre o que de fato está acontecendo neste mundo, nós teríamos um aceleramento de atividades pró-Jesus, pró-próximo. Nós teríamos um outro comportamento. Mas quando a gente vive, existe uma ênfase que o mundo traz, principalmente nos dias de hoje, para que nós fiquemos com o nariz grudado em nós mesmos. E quanto mais a pessoa está entranhada em si e voltada para os seus próprios problemas, mais o problema é construído e vai aprisionando, são grilhões espirituais, e é necessário que nós sejamos livres desses grilhões. Esses grilhões podem acometer e acometem aqueles que não conhecem a Deus, e também podem prender servos de Deus, desavisados, viciados em comportamentos, e a pessoa muitas vezes está presa e não sabe que está presa, ou está presa e não consegue sair. Há um adestramento espiritual. Coloca-se, é como se colocar uma corrente numa pessoa, num animal, e deixar o animal vai, chega um ponto que ele habitua-se àquele comportamento. Mesmo se você tira a corrente, ele não vai mais, porque a sua vida está psicicamente, mentalmente travada naquele ponto. E os sinais que acontecem, qualquer coisa que vê, uma mulher, um cigarro, uma droga, alguma coisa que contrarie, ele imediatamente tem um comportamento de ir àquele refúgio de escravidão, para trazer mais escravidão. E como nós estamos estudando, queridos, nós estamos tendo uma reunião de casais, e tivemos agora na quinta-feira, toda quinta-feira, os que são interessados podem participar, e deveriam estar todos os casais aqui presentes, porque é muito importante. Quando Deus trata com você, não trata como um indivíduo. Deus não, a mesma palavra no hebraico para povo, família, é a mesma em geração. Deus trata com geração. Então o comportamento desviado é tratado como geração, isto é, vai visitar a outra geração e a outra
Então nós muitas vezes pensamos que desassociados cristãos, que podemos fazer isso e aquilo, e aquela belezinha do meu filho, da minha filha, não serão atingidos, mas serão atingidos, e será muito pior do que aconteceu conosco, por causa da visitação e da liberação que a gente dá comportamental, e é a questão do pecado. Por que eu estou mostrando uma figura assim séria e até um pouco feia? Porque nós precisamos nos conscientizar aonde estamos amarrados. Nós precisamos de ficar livres, almas livres. Eu conheço a história de um pregador chamado João Nelson Wilt. Ele nasceu em 1865 e ele viveu na terra apenas 47 anos. E Deus lhe deu um chamado para ir à Índia. E conta um biógrafo deste homem de Deus, que teve uma vida de oração extraordinária, diz que ele passava noites e noites jejuando e orando, e ele dizia a Deus assim: me dê almas, me dê almas, me dê almas, ou eu morrerei. E parece loucura isso. Mas que coisa estranha um homem falar, se orar assim. É a consciência, são os olhos abertos do inferno, tragando, tomando aquelas almas, levando aquelas almas. É a consciência de que nesta vida não há segurança alguma. Queridos, não há segurança nenhuma, a não ser no nosso Deus Todo-Poderoso. Então esse pensamento que domina a mente dele, que domina o coração dele, é mais ou menos o entendimento que ele tinha da questão de Jesus, como diz Colossenses no capítulo 1, verso 24, cumprir o que falta das aflições de Cristo. A palavra diz que Jesus ainda tem aflições, porque Ele sabe que só Ele, e através de você e da minha pessoa, é que pode livrar. Então quando você vê, não sei, eu não tenho ainda essa experiência e Deus me permita não tê-la, e eu estou lutando com todas as minhas forças para não ter um filho meu lá nas garras de Satanás, e pensando eu ser a responsabilidade muitas vezes minha, do meu comportamento, da minha falta de perdão, deve ser uma coisa horrível, para aquele que tem consciência, para aquele que não tem desculpa, para aquele que pensa devidamente, deve ser algo muito difícil, porque há uma aflição muito grande, e a maior preocupação que temos que ter é com a nossa vida espiritual. Fala comigo, a maior preocupação, o maior cuidado é com a vida espiritual. Hebreus no capítulo 7, verso 25 diz que Jesus vive sempre a interceder por nós. Por quê? Porque Ele vê, porque Ele sabe dos perigos, porque Ele sabe dos caminhos, porque Ele sabe do tempo, porque Ele conhece as circunstâncias. Então Ele está dizendo, e quando aquele John Wood orava, na verdade é Jesus pelo Espírito que falava através da boca dele ao Pai, intercedendo. Queridos, este homem ganhou milhares e milhões de almas para Jesus, mas ele dizia: Pai, me dá almas, me dê almas, me dê almas. Que visão, que consciência. E nesse texto que nós lemos, na verdade, quando está dizendo aquele tempo, falou Jesus, dizendo, Mateus está falando, ele está falando com o Pai, mas ele está orando em voz alta, e eles puderam então captar o que ele falava. Então ele estava falando ao Pai. Jesus estava num momento de exuberância, de entusiasmo,
de uma alegria, ele foi tomado de uma alegria. A gente vê Jesus, e se você traçar a personalidade de Jesus, você vai ver que ele ria, que ele chorava, que ele gritava, que ele se emocionava, que ele dava, de repente, umas crises de choro também. Todo mundo percebia, era uma pessoa normal, mas estritamente envolvido no sentimento também. Não era uma pessoa fria. E eu não posso dizer não era, porque ele continua sendo. Então ele é uma pessoa calorosa, emocionalmente envolvido em todas as situações. Então ele está falando com o Pai e diz: Pai, eu te dou graças. E os discípulos ficaram ouvindo: eu graças te dou, meu Pai. Eu fico maravilhado com esse texto. E ele diz a quem ele está falando: Senhor dos céus e da terra. Ele está dizendo: meu Pai, o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, tudo está sob o teu domínio, eu te dou graças. E ele aqui diz: porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Que coisas são essas? Ele está falando de uma sabedoria espiritual. Ele está trazendo discernimento de verdades e de necessidades e de condições que o homem não alcança. Ele está trazendo novidades de um reino que existe no céu e na terra. E ele diz: tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos. Irmãos, ele está falando de pessoas orgulhosas. Orgulho é uma capacidade ilusionária de ver as coisas num prisma pessoal. Orgulho é uma capacidade de resistência a qualquer outra verdade. Uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa simplesmente com o nariz grandado. Uma pessoa orgulhosa, ela é travada com relação ao conhecimento. Ela tem um conhecimento. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que, quando você traz uma verdade, eu estou falando espiritualmente falando, traz uma verdade, ainda que ela trema, se abate, ela não obedece, porque ela tem um sistema de defesa. Os demônios são orgulhosos. Os demônios são orgulhosos. Eles ouvem a palavra, diz a Bíblia que eles tremem, mas não obedecem. Que coisa séria. Não faz, porque eles estão travados numa ação mental que diz para eles: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Não é questão de amor. Então aqui Jesus chama de sábios e entendidos. Ele está dizendo: olha, aqueles que sabem, aqueles que se acham, aqueles que não há correção, aqueles que então entendem, que querem viver do jeito deles. O Senhor ocultou, o Senhor resistiu, são orgulhosos. E agora ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Ele está falando uma coisa interessante, parece até uma coisa, estava pensando nisso, fosse um homem de 30 e poucos anos ficar falando sobre o Pai. Meu Pai, eu conheço plenamente o Pai, o Pai conhece plenamente o Filho. Parece uma coisa estranha, não é? Parece uma coisa estranha, parece uma coisa que vai distante da nossa cultura. Mas ele está falando de um conhecimento que nenhum cientista, nem entendido, nem sábio deste mundo alcançou. É o conhecimento pleno de todas as coisas. Ele está falando do Rei, e ele está dizendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conhece plenamente Ele.
reino. Ele está mostrando uma dimensão de autoridade que existe no universo, e que ele recebeu aquela revelação extraordinária de quem é o Senhor e de quem é o Filho. Querido, Jesus tem na sua boca e no seu coração palavras que nos levam a viver eternamente ou sofrer eternamente. Ele tem a plena revelação de todas as coisas. Ele conhece profundamente aqueles que realmente se abrem e se apegam verdadeiramente à palavra de Deus. Então ele diz algo aqui muito forte. Ele diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor revelou que as coisas de Deus não são um convencimento mental, mas as coisas de Deus são uma revelação. Abre os olhos da pessoa. O Senhor aprove revelar esse conhecimento maravilhoso, esse conhecimento a mim, porque na verdade ele está dizendo: porque eu sou um pequenino. Quem que é ser pequenino? É desmanso e humilde de coração. Olha quem Deus revela. O que é mansidão e humildade de coração? Essas duas palavras na nossa língua pode ser entendida como altruísmo, isto é, aquele que não vive para si. Aquele que não vive para si. O Pai se revela àqueles que não vivem só para si. Isso é ser humilde, e é ser manso, é a capacidade de receber e de aceitar a revelação de Deus, o chamado de Deus no coração. Eu prego para uma pessoa já há muitos anos, um advogado muito bem sucedido. Ele é filho de um casal de professores universitários, pessoas inteligentíssimas, e ele se formou em direito e tornou-se um bem-sucedido advogado. Seu pai e sua mãe não creram em Deus e nunca levaram o filho a nenhum lugar que dissesse que igreja. Ele nunca frequentou nenhuma igreja, nem católica, nada. Então ele foi criado uma doutrina ateísta. Um dia ele foi numa reunião que tínhamos numa casa célula. Nunca tinha tido contato com a palavra. 50 e poucos anos, nunca tinha tido. Ele ouviu a palavra. Depois ele me chamou e falou: mexeu dentro de mim. Eu entendi. Eu percebi as coisas espirituais. E eu prego e converso com ele, e eu talvez seja a única pessoa que tem acesso a ele nessa questão espiritual. E ele diz para mim: mas pastor, ainda não dei conta. São os trilhões. Eu ainda não dei conta, mas eu já percebo que é este o caminho. A gente conversa com ele, ele tem as percepções reais do mundo espiritual e as preocupações sobre isso, mas ainda está preso. Queridos, a quem o Filho quer revelar esse conhecimento que traz vida eterna, esse conhecimento que entra e traz libertação na família, esse conhecimento que soluciona e que leva o filho para o céu, e que leva os descendentes para o céu. Conhecimento extraordinário que entra nas áreas mais difíceis desta terra e controla e domina. Que conhecimento é esse? Maravilhoso. Jesus fala: eu tenho conhecimento a revelar. Eu tenho conhecimento do meu Pai a revelar. Então ele chama. Aí que vem ele chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, a igreja é lugar de cansados. Igreja é lugar daquele que não quer mais. Cansou.
É aquele que, a igreja é lugar daquele que viu e contemplou o fim deste mundo, perdeu as ilusões e vem a Jesus. Igreja é o lugar daquele que está sobrecarregado, não quer mais viver com aquela coisa, com aquele peso. Uma vez eu estava trabalhando na libertação de uma mãe de santo, Elizabeth. Passamos uma semana expulsando demônios dela. Recebia tudo quanto é tipo de linhas. Chegou um momento que eu falei para ela assim: Elizabeth, fecha os teus olhos. Ela fechou os olhos. Eu falei: o que você está vendo? Ela disse: eu disse, eu estou vendo uma luz distante. Eu estava ali naquele momento, eu falei: essa luz é Jesus. Enquanto eu estou te liberando esses demônios que te prendem, aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha um peso aqui nas costas, um peso, dor aqui nas costas. E conforme esta semana foi passando, esse peso foi saindo. Eu estou só com um pezinho aqui. Ela está falando uma linguagem espiritual. Aí eu disse: você já viu essa luz? Ela disse: já, mas muito distante. Agora está um pouco mais perto. Eu falei: essa luz é Jesus, ele está se aproximando de você. Você quer recebê-lo? Ela disse: eu quero. Quando ela veio a presença de Deus assim sobre ela começou a pular, porque ela sentiu toda a libertação daquele peso que ela tinha. E ela começou a pular, e ela foi naquele momento batizada no Espírito Santo. Ela recebeu Jesus, foi batizada no Espírito Santo, começou a glorificar a Deus. Como que é interessante a questão do peso, o grilhão que a pessoa recebe quando ela vê o pecado. Porque o pecado é mais ou menos isso. Você olha aquela taça, né? Que taça linda. Vamos dizer que aquela taça seja uma bebida, seja um cigarro, seja uma maconha, seja uma mulher, seja qualquer coisa assim. Você olha e é tão bonito, e tão os olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, os olhos, e você tem aquela atração por aquilo. Você está vivendo um momento de depressão, se acontecer alguma coisa, e você se sente atraído por aquilo. Mas você vai, toma aquele cigarro, toma aquela bebida, toma aquela cocaína, toma aquela mulher. Quando você toma, por um momento você tem uma alívio, mas imediatamente o demônio pega você, segura você, e é igual um elástico, deixa você de novo. Aí você vai andando, parece que está bem, mas ele puxa de novo. Você está preso. Eu estou preso se eu entrar num caminho desse. Então Jesus está dizendo: então você que está oprimido, você está percebendo isso? Estou, pastor, venha a mim. Essa palavra não é palavra só para o mundo. Essa palavra é para aqueles que também estão andando na caminhada cristã. Eu estou oprimido. Então Jesus diz: venha a mim, porque eu quero revelar a você algo que o meu Pai me mandou revelar. Eu quero lhe dar o conhecimento de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dar o conhecimento de Deus. Então Jesus diz: olha, para você ter uma ideia, Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração. O que ele está falando? Eu obedeço a Deus. Eu obedeço milimetricamente.
Eu não desvio nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou manso, eu recebo e sou humilde de coração. E eu quero te falar uma coisa: você precisa aprender comigo. Fala comigo, eu preciso aprender com Jesus. Ele está dizendo: seja manso, seja manso, seja humilde de coração, porque se você for como eu sou, se você for como eu sou, preste atenção, você vai encontrar descanso para a sua alma. E ele convida: toma sobre você o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. A gente fala jugo, queridos, o que jugo quer dizer? Jugo era algo que se colocava entre dois bois, os dois bois acoplados ao jugo, um acopla ao outro, porque assim facilmente pode ser dirigido os bois pelo fazendeiro. Quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo: se unam o seu corpo com o meu corpo, vem se unir comigo, eu me uno a você, porque eu quero te dirigir pela mesma direção, eu quero que você esteja entrelaçado comigo. Receba o meu jugo, e este jugo de Cristo, queridos, quando eu começo a andar com Cristo, o jugo de Cristo é andar com Ele. Quando eu começo a andar com Cristo, o jugo da escravidão, ele vai sendo quebrado. Ele vai sendo quebrado. A palavra jugo tem 3 significados também: ajuntou a alguma coisa a fim de trabalhar, 2 coisas acopladas, equilíbrio. Pense nisso, é muito interessante. Quando você recebe o jugo de Jesus, Jesus anda com você, começa a haver equilíbrio. Você não se desvia, porque você está ligado a Jesus, e você está desligado do jugo do pecado. Amém. Jesus quer nos dar perfeito equilíbrio. Nós estamos vivendo num tempo de descomprometimento, vivendo num tempo que as pessoas nem ligam mais. Se você quiser sair daqui para um outro lugar, você vai. O grau de descomprometimento é para quem recebe, o grau de descomprometimento é para quem fica. Nós estamos perdendo as bases. Eu tenho tido pessoas aqui que vêm na igreja, se eu falar o que eu falei, vou te visitar, eu fico assustado. Porque eu vou visitar, a pessoa não volta mais. Ela não quer. Ela não quer comprometimento. Eu disse: pastor, eu fui lá fazer uma visitinha e já está achando que eu quero ser daquela igreja. É o grau de descomprometimento. Não quer. E nós estamos vivendo isso. Mas aqueles que são os mansos e humildes de coração, que Jesus está chamando, que Jesus sabe que vão ouvir, eles vêm. Por isso nós estamos chamando: venha. Fala comigo: venha. Venha. Queridos, é maravilhoso o mistério da obra de Deus, porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. É algo que vai além, muito além do entendimento de qualquer teólogo, de qualquer entendido nas Escrituras. Deus está chamando, e se você é de Deus, ouve a palavra de Deus. Uma vez eu estava passando uma situação muito difícil da minha vida. Como eu já passei muitas, e tenho passado muitas, e vou passar muitas delas. E Jesus falou uma coisa comigo. Falou em Jeremias. Jesus falou o seguinte: eu não estava aguentando mais. E Jesus falou assim: se sente fraco no dia da angústia, como você vai fazer quando vier a tribulação maior?
Se você se perde, se você não consegue concorrer nem com homens, como que você vai concorrer com aqueles que vêm a cavalo? Jesus está falando: se você, nesse momento que você está vivendo, você não é firme, você não se posiciona, como você vai fazer lá na frente? Queridos, é hora de se posicionar em Deus. Fala para o seu irmão: é hora de se posicionar em Deus. Libertação de grilhões. Eu não tenho nenhuma dúvida que existem grilhões que estão presentes, estão prendendo muitos dos que estão aqui. São coisas que Satanás, armadilhas que estão ligadas ao passado, armadilhas que estão ligadas à irresponsabilidade, armadilhas que estão ligadas àquelas pessoas que acham que pode fazer em um dado momento o que quiser. Aí está o grande perigo. Nós não podemos fazer o que nós queremos, porque estamos no jugo de Jesus. Fala comigo: eu não posso fazer o que eu quero fazer, porque Jesus está comigo. Queridos, ter Jesus julga, tomai sobre vós o meu jugo, é Jesus vir do teu lado e ficar do teu lado. E daí? E você acha que estar Jesus do lado é fazer o que você quer? Meu pai, você não sabe nada de Jesus, você não conhece nada de Deus. Queridos, nós estamos aqui para recebermos libertação. E eu quero passar alguns jugos que existem. O jugo do pecado. Jugo do pecado. E eu tenho alguns versículos que falam sobre isso. O pecado é o ladrão. O pecado, ele entra, ele tira força da pessoa. Não adianta a pessoa arrumar desculpa. É o pecado. Pastor, você está julgando? Não estou julgando não. A pessoa desanimou, é o pecado. Agora falar que é a esposa do pastor, que é o diácono, que é o presbítero, que é a mãe, que é o pai, não é o pecado. Cometeu o pecado, o bicho pega. Daí ele já transfere para o outra pessoa. Pecado é um jugo. Outro jugo é o jugo da lei. É aquelas pessoas que acham que tudo tem que ser certinho. Certinho, certinho, certinho. E se eu errei, eu já não sou mais digno, achando que as coisas de Deus é por merecimento. As coisas de Deus não são por merecimento, mas são por graça. Fala comigo: graça. Lembra do filho pródigo? Ele disse assim: não sou digno de ser seu filho, eu sou indigno. Então você, filho, não é que a pessoa é digna, não, ela é filho. Filho é filho. Outro ponto que Deus quer nos libertar é do jugo desigual. Eu estou cansado de ver problemas e problemas e problemas nesta área. Mulherzinhas apaixonadas por homens que não servem a Deus, e homens apaixonados por mulheres que não servem a Deus, e isto é desastre. Certo, 99%. Desastre, casamentos desfeitos, tristeza, dor, angústia, porque fez, contrariou, porque foi desleal. Eu tenho uma palavra aqui, queridos, para acertar o coração. Uma palavra dura até. Parece que eu estou sendo duro hoje. Olha o que Paulo fala. Eu acho que talvez seja uma das palavras mais duras já ditas por um homem de Deus. Olha o que ele fala: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos. Isto é, não, jugo é se ata aquela pessoa. Não se ate, não se faça aliança com um jugo desigual, com incrédulos. Por quanto? Aí eu explico. Que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Você acha que tem sociedade? É possível a justiça se ligar à injustiça? O que você já acha? Sim ou não? Que sociedade? Que comunhão, Paulo fala, pode haver entre luz e trevas?
Olha só, que harmonia, que é duro, entre Cristo e o maligno, ou que união entre crente e o incrédulo, e que ligação entre o santuário de Deus e os ímpios. Queridos, como que eu posso, eu que amo a Deus, me associar com alguém que odeia a Deus? Você fala, mas ele não odeia, pastor. Odeia. Uma pessoa que comete pecado e vive no pecado, estando na igreja ou fora da igreja, odeia a Deus. Quer a bênção de Deus, mas odeia a Deus, porque não obedece. Como que eu sei quando uma pessoa ama a Deus? Como que eu sei? Quando eu obedeço. Que coisa séria aqui, queridos. Julgo desigual, comunhão, companheirismo, ter tudo em comum, sociedade. É impressionante. Sociedade. Pessoa que não teme a Deus, eu faço uma sociedade com ela, você vai ter problema. Amizade, companheirismo. Tem gente que não pode convidar o pastor, porque o que apresenta não vai ser legal, o pastor não vai gostar. Não pode. Não pode convidar pelo irmão, mesmo crente na casa, porque não vai ter coisa que não vai ser de agrado ao Senhor. Tem gente que precisa de amizade, tem amizade mais com o mundo do que os irmãos. O que é isso? Não tem comunhão lá, mas vem na igreja para receber a palavra. Queridos, casamento. Imagina, casamento. Casa com a pessoa, porque a pessoa tem interesse naquela, até vem na igreja, muitas vezes até se batiza. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque a maioria das vezes é mulher e não tem comunhão. Isso é julgo desigual. Então o julgo desigual é o seguinte: eu vou me atrelar àquela pessoa e vou ter que andar. Só que imagina, viu, Matheus, a senhora que é fazendeira, imagina, só conhece negócio de julgo, de boi julgo? A senhora já viu essas coisas? Já teve? Então, imagina um boi puxar para um lado e o outro boi puxar para o outro. O que vai dar esse negócio? O que vai dar? Essas duas forças, um para o lado e o outro para o outro. Jesus quer nos libertar do jugo desigual. Fala comigo, Jesus quer me libertar do jugo desigual. E é interessante, queridos, essas coisas tem que ser ver antes, que depois que ficar orando e jejuando, as coisas não serão desse jeito. Vai ser difícil, vai estragar a vida da pessoa, porque ela decidiu ter amizade, decidiu fazer negócios, decidiu fazer negócio, eu não digo, mas ter sociedade. Não tem. Pior do que pessoa incrédula é irmão ainda, que fala que é crente, vive desonestamente, que tem muita gente por aí. Fala uma coisa e vive outra, você vai perceber. Aí você fala, irmão, Jesus. Irmão, uma ova. Não é irmão, cara. Desculpa, é palavrão isso? O que é ova, né? Fala, desculpa, mas eu nem sei o que eu vou falar. Então Jesus quer nos dar liberdade, através de milagres, através de jejum, usando o nome dele. Jesus quer nos libertar através da unção. Eu não estou aqui para te arrebentar, não, queridos. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero concluir para te dizer uma coisa: a escravidão de uma alma é um laço psíquico, através do qual flui o poder de Satanás. Você pode se mudar para a China, você vai cair no mesmo lugar. Quando eu me converti, eu fui numa casa de um irmão. Eu era um tontinho, um bobinho, um moleque, um adolescente sem eira nem beira. Então, quando eu olho assim, os adolescentes hoje muito mais entendidos, muito mais, eu fico até animado, eu falo, poxa, vocês são muito melhores do que eu. Eu era realmente um trocinho.
E eu fui na casa fiquei hospedado com a minha mãe, naquele período de recuperação e tal, na casa de um irmão, um pastor, mas cuidava só de casas de recuperação. E esse irmão, ele pastor, todo sisudo, ele para a mulher dele é Cida, uma mulher muito crente, ele falou assim: esse menino não vale nada. Se torcir, não adianta nem gastar tempo com ele, porque ele não vai dar nada, ele não vai acertar nada. Isso aí não tem vida. Só que no momento que ele já estava me tratando assim, eu também achava que não tinha futuro, eu achava que ele estava assim. Ele já estava dando umas bicadinhas fora. Não faz mal. Ninguém sabia, só a mulher dele que sabia de algumas coisinhas. Ele ia lá, fumava um cigarrinho de vez em quando. Ele ia lá, dava uma escapadinha, literava e voltava. Não ficava. Ia lá, tomava um negócio. 2, 3 meses depois ele fazia. Depois nós ficamos sabendo. Passaram os anos. Nunca mais ouvi falar do nome dessa pessoa. Eu me tornei um pastor. Passaram alguns anos. Aí me mandaram chamar, fulano de tal está chamando você. Eu falei: fulano de tal. Uma pessoa veio em casa conosco. E ele está morrendo. E falou o nome dele, eu me lembrei. Nossa, você está brincando? Falei: onde que ele está? Naquela época, não sei se ainda tem hoje, acho que não tem, tinha zona de meretrício. Esse homem tinha largado da mulher, tinha perdido a sua vida. Ele estava, eu vi ele deitado numa cama de madeira, num ranchinho, com uma mulher ali, esquisita, linda, maltrapilha, coitada, ao lado dele, e ele estava paralisado. E eu cheguei, ele falou, ele me chama de Bertinho, ele falou: Bertinho, eu quero te pedir perdão. Eu estou morrendo. Eu não acreditei em nada da sua vida. Eu fiquei olhando para ele assim, naquele lugar, e a minha visão se voltou lá do passado, quando ele estava firme e aparentemente forte, dando as picadinhas. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. A filha se perdeu, nunca fez. Eu cheguei ali poucos momentos depois. Foi só eu estava. A vida, queridos, não é brincadeira. A vida é coisa séria. A vida precisa contar os dias. A vida precisa ter renúncia, ter equilíbrio e ter um objetivo correto, certo. Queridos, Jesus quer nos libertar. A questão não é a mão no pecado. A questão é a soberba, é o orgulho do homem de não ter Jesus ao seu lado para se controlar. Nós precisamos de cabresto, de controle, porque nós não sabemos o que tem por aí. Então eu quero deixar essa palavra para você, mas não é uma palavra de tristeza, mas uma palavra de alegria. Deus, Jesus está dizendo: eu estou se revelando a você. Eu escolhi você está aqui, olha. Você não está aqui para levar bronca. Eu estou falando que eu sou manso e humilde de coração. Venha aprender comigo. Venha, toma sobre você o meu jugo. Anda comigo, é o meu jugo. Você vai andar comigo, você vai ver que vai ter sofrimento. Não é fácil andar comigo, mas é muito mais fácil andar comigo
do que andar com o teu inimigo. Vinde a mim, feche os teus olhos.